a pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Todos, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Os irmãos podem se assentar. Se Deus mandou, você pode ir. É o nosso tema. Nós fomos limitados pelo pecado e isso nos tornou muito inseguros diante das circunstâncias. Nós tememos os desafios, principalmente quando nós sabemos que eles estão fora do nosso controle. O cristianismo é, sem dúvida, e de longe, o empreendimento ou o sistema mais ilógico que você pode imaginar. Todo exército prepara os melhores soldados. E tem exercícios, e aqueles exercícios são preparatórios. E quanto maior o número e maior a destreza dos soldados, melhor é para o exército ganhar a batalha ou a guerra. No entanto, no cristianismo, no reino de Deus é diferente. No reino de Deus você não é chamado para ser alguém agressivo. Você não é chamado para ser alguém que vá batalhar de forma a usar as suas próprias forças, os seus próprios meios, mas você é chamado para ser manso, humilde, e diz Jesus, você é levado para o reino, para o meio, como ovelhas que são lançadas e levadas em meio aos lobos. Isto é totalmente contrário a qualquer possibilidade de sobrevivência. Pense comigo, ovelhas levadas para o meio de lobos. Mesmo o pastor vigiando, cuidando, tendo lá todo o seu aparato de defesa, inclusive cães, para defender o seu rebanho, ainda assim, muitas vezes, ovelhas são apanhadas por feras, que são arrastadas e consumidas. Imagine você e eu sendo levados como ovelhas para o meio dos lobos. Esta é a descrição dos filhos de Deus chamados para viver neste mundo como servos do Senhor. Nós estamos diante de um texto que sempre mexeu comigo, e eu sempre questionei qual a razão, por que Lucas registra isso, por que Jesus faz todo esse aparato dentro desse movimento da pesca. Qual a finalidade de Jesus ter feito tudo isso? Por quê? Só você olhar os versículos 9 e 10 você entenderá.
Aí continua o versículo 10, referente ao assombro, à admiração do povo, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, dele quem? Pedro, e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. E aí Jesus diz a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Aqui está a finalidade de todo o evento da pescaria, do milagre na pescaria. São instruções para um chamado vocacional, um chamado missionário, um chamado para o Filho de Deus. Jesus encorajou aqueles a quem chamou para a obra missionária. E nós temos aqui alguns detalhes que eu queria destacar. Por quê? Qual a razão de Jesus ter feito tudo isso que ele fez antes de chamar? Antes de chamar Pedro e João, antes de chamar Tiago, antes de chamar aqueles que ali estavam, Jesus preparou todo o ambiente e dentro dessa preparação ele deixou lições para a nossa vida, que devem ser destacadas. É bom lembrar que estes chamados aqui eram homens incultos, homens que sobreviviam através da pesca, e eles não tinham um grau de conhecimento, eles não tinham frequentado escolas, eles estavam colocados na sociedade como a ralé, como aquele povo inculto. Tanto é que em Atos capítulo 4, se eu não estou equivocado, 2 ou 4, as autoridades vão dizer: como podem os homens como esses, homens incultos, falarem com tanta sabedoria dessa forma? E viram que eles haviam estado com o Senhor. Tem algumas coisas aqui que me chamam muita atenção, e a primeira coisa que eu quero frisar aqui está nos versículos 1, 2 e 3, que é o exemplo da pregação. O Senhor Jesus começa com os discípulos, antes de chamá-los para a pregação, mostrando algo muito importante. E se você olhar aqui nos versículos 1, 2 e 3, vai dizer que o Senhor Jesus estava ensinando o povo na praia. Ensinando o quê? O reino de Deus. Olha só, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, assentando-se, ensinava do barco às multidões. E por que eu estou frisando isso? Eu estou frisando porque tudo começa com esta aula prática. O que o mestre está fazendo? Por que ele está fazendo? Tem uma multidão ou multidões, e eles estão sedentos da palavra, e ele está ensinando a palavra de Deus, e ele usa o barco de Simão e pede numa interação para que se afaste um pouco com ele, e dali ele ensina a multidão. O que ele está tratando aqui é mostrando que o que ele vai fazer depois é um chamado para que se cumpra o que ele está fazendo aqui, para ensinar, para proclamar, para pregar o reino de Deus. A segunda lição que eu tiro desse texto aqui, dentro de ainda do texto em si, é que o Senhor Jesus, ele ordenou que pescassem onde não havia peixe. Olha só os versículos 4 e 5. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Por que que Jesus quis fazer isto? Por que que Jesus não deixou que eles pescassem com normalidade, desse a ele as bênçãos da pesca durante a noite, e ali então
fizesse com eles: olha, está vendo como aqui estão esses peixes que vocês pescaram? Porque há uma lição especial. Ele apresenta a proclamação do reino de Deus, da palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, e agora ele manda que eles vão para um lugar onde eles já haviam profissionais de pesca, pescado a noite toda e nada apanhado. O que isso significa? Isso significa que ele já está treinando o coração dos discípulos para que não tenham nada em si mesmos. Ou seja, eu já fiz e não consegui. Eu já olhei e não tem peixe. Nós sabemos o que nós estamos falando. Nós ficamos a noite toda aqui e não há peixe. O que Jesus está dizendo é que eles deveriam obedecer sem confiar nas suas estratégias, sem confiar na sua habilidade, sem confiar na sua capacidade, porque a pregação do Evangelho não diz respeito à capacidade do homem, mas diz respeito à obra do Espírito Santo, e Jesus manda então para aquele lugar sem peixe. A terceira lição é que Jesus fez ter peixe em abundância, onde não havia peixe nenhum. Versículos 6 e 7. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Aqui tem outra lição. Está dizendo: assim como vocês estão sendo mandados para um lugar que vocês têm consciência de que vocês não conseguem pescar, ali eu posso fazer brotar peixe. Ali eu posso fazer vir peixe. Ali eu posso fazer deste lugar um lugar de fartura de peixe. Ou seja, a obra da salvação está comigo, não está com vocês. Então eu mando para um lugar para tirar de vocês qualquer pensamento de habilidade pessoal, e eu mostro para vocês que o poder da salvação, que o poder está em mim. Eu faço, eu dou. Quarta lição: ele tocou o coração e a mente dos discípulos, versículos 8 a 10. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E aí Jesus disse: doravante serás pescador de almas, de homens. Mas eu quero pegar a primeira parte: tocou o coração. O que está aqui também tem uma outra lição importante, porque o feito de Jesus, aquele milagre, ele ensina a palavra de Deus, ele manda para o lugar que não tem peixe, ele faz ter peixe, e isto mexe não apenas com a admiração, mas toca o coração. Olha a expressão. Pedro diz assim: ele prostrou-se e disse: sou pecador. Está mexendo com o coração. Porque se não mexesse com o coração, ele ficaria estupefato com o acontecido. Ele diria: continua com a gente, porque assim acaba o nosso problema. Nós não precisamos mais ir e voltar sem peixe. É só o Senhor estar com a gente, o Senhor mandar, eu jogo a rede e a gente pega peixe. Mas isso fez com que ele olhasse além de um milagre de peixe. Ele olhasse para aquele que fez o milagre e o visse como Deus. E por isso, vendo-o como Deus, ele se vê como pecador. E isso toma conta não só do seu coração, a admiração se apodera não somente dele, de todos os seus companheiros, de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Agora eles são tocados no coração, tocados na alma. E aí eu queria até parar um pouquinho. Isso tem sido hoje talvez o grande defeito da evangelização contemporânea.
em que nós não mais anunciamos quem é Deus e quem é o homem, mas nós anunciamos coisas boas, apenas redes cheias de peixes. Venha para cá, aqui é muito gostoso estar aqui. Aqui tem junta panela, aqui tem a conversa com o irmão, aqui você é assistido, aqui você é... Nós falamos muito sobre isso, esquecemos de que precisamos pedir a Deus que na pregação do Evangelho, o Espírito Santo toque o coração, toque a alma, faça sentir aquele que é pecador. Somos pecadores, nós não podemos estar diante de Deus da forma como nós estamos, precisamos de alguém. E é neste momento, tocado agora em adoração, que eles recebem a vocação, que é a finalidade. Chamou os discípulos para a obra missionária, e ele diz: a partir de agora vocês não são mais pescadores de peixes, mas sim de homens. E eu quero parar um pouquinho aqui, veja bem, a mensagem aplicada aqui para Pedro e seus discípulos é: a palavra de Deus é o centro, não é de vocês a habilidade, por isso eu mando para onde não tem, eu faço gerar onde não existe, e eu toco o coração para que você possa estar preparado. Quanto mais você se reconhecer pecador e crer em Jesus, mais habilitado você está para a obra do Senhor. Deixa eu citar aqui um exemplo, e eu vou citar esse exemplo e vou citar a fonte dele. A fonte desse exemplo é o reverendo Ronaldo Lidório. Ele falando sobre a vida de Moisés, e quando Moisés estava ali entre o povo, e Moisés olhou para o povo e viu alguém batendo num hebreu, ele disse: opa, eu sou o libertador, então eu posso fazer, estou preparado, já sou homem. Foi lá e matou o egípcio. E aí o Senhor falou assim: você pensa que você está preparado? Então você não está preparado. E aí ele teve que fugir. Ele fugiu para o deserto, ficou no deserto por 40 anos, e de repente o Senhor aparece a ele, e quando o Senhor aparece a ele, e o chama, ele diz: não, Senhor, eu não posso ir, eu não consigo. E quando ele diz assim: não posso ir, não consigo, aí o Senhor disse: você está preparado, é agora que você pode ir. Esta é a essência. É isto que está acontecendo. O que está acontecendo tem um centro que é o Evangelho, que é a pregação da palavra. Você está sendo chamado, mas você não tem habilidade nenhuma, você não tem capacidade nenhuma, você passou a noite inteira, não pegou nada. Mas eu lhe mando para lá, lhe mando colocar a rede na água novamente, e mando peixe para lá, porque o poder está em mim. Isso toca o coração, e agora você está preparado para sair do âmbito de pescar peixe para pescar homens, para proclamar o Evangelho do Senhor nosso Deus. E eu quero fazer algumas aplicações disso para a nossa vida. A primeira aplicação: a missão que a igreja recebeu de Jesus Cristo é tão somente proclamar o reino de Deus, não a si mesma ou a qualquer outra coisa. O que nós temos observado já há muito tempo? Há muito tempo nós temos lidado com um grande conflito denominacional. A minha igreja é melhor, a minha não faz isso, a minha não faz aquilo. Não, mas a minha é essa, a minha é melhor. Aqui Deus fala, aqui Deus não fala, aqui é isso, aquilo outro. E começamos a nos preocupar com a denominação. Às vezes nós plantamos igreja não porque o bairro precisa, mas porque não tem uma da nossa denominação. Já ouvi várias vezes: precisamos plantar um trabalho presbiteriano no bairro tal. A minha pergunta é: será que esse bairro tal não está bem evangelizado? Não sei. Se não estiver bem evangelizado, amém, vamos para lá. Mas se está bem evangelizado, qual a razão de apenas colocar uma placa denominacional lá? Essa é a minha pergunta. A igreja não nasceu para isso. Não é para mostrar a sua sarça, não é para mostrar o seu CNPJ, não é para tirar foto do seu templo e colocar lá para a evidência. A igreja recebeu a missão de ensinar a palavra de Deus, não a sua palavra, não o que ela pensa que deve ser, mas a palavra de Deus. Assim como Jesus fez. Jesus parou e estava primeiro, ele estava ensinando. Ensinou isso para Pedro e os demais, quando eles olham para ele e vê-lo ensinando a palavra de Deus. A missão da igreja é isso, é proclamar o Evangelho.
Eu estava hoje ouvindo uma pregação que mexeu muito, não terminei ainda, mexeu muito com o meu coração, porque falava sobre a questão do julgamento final. E como esta noite tivemos lá no estádio Kleber Andrade um show que durou aproximadamente das 16h30, 17 até as 5h30 da manhã hoje, quando eu levantei, o grupo de pessoas que passaram a noite toda e agora caminhando para casa, não sei como estavam, não sei qual o estado, mas a maneira como estavam e o que estavam ouvindo, primeiro, não tinha nenhuma qualidade poética, e todos ou quase todas as letras eram apologias à imoralidade, até mesmo ao uso de drogas, e você ouvia isso com clareza, e isso acaba sendo permitido, olhando para aquele grande número passando em enxames de pessoas, em aglomerados de pessoas lá do outro lado, e eu olhando para eles e pensando, será que um dia se arrependerão? E o que eu posso fazer para que ouçam a palavra de Deus? Porque se não se arrependerem, estão caminhando para a perdição eterna. Estão caminhando para a perdição eterna. E as pessoas estão cegas com respeito ao juízo final. Crendo ou não crendo, acontecerá. Crendo ou não crendo, querendo ou não querendo, o julgamento acontecerá. Todos estarão perante o tribunal do Senhor, inclusive você e eu. Estaremos lá. A função da igreja é pregar a palavra de Deus. Segunda aplicação, este alvo da pregação ou o lugar não são determinados ou escolhidos pela igreja, mas pelo Senhor. Às vezes seremos enviados para lugares que, ao nosso ver, não haverá nenhuma conversão. Não entendemos qual a razão, e às vezes estamos pregando, e ainda não há conversão. E nós precisamos parar para pensar que quem manda é o Senhor e quem converte é o Senhor. O meu papel é simplesmente lançar as redes. E não são redes, volto a falar, denominacionais. É a palavra de Deus que deve ser lançada. Porque há muitas pessoas caminhando para a perdição. E nós precisamos, com urgência, aproveitar todas as oportunidades para falar sobre isso. Para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, confessem a Jesus como Senhor e Salvador. Então, se Ele manda, nós temos que pregar. E não é pregar na África ou na Ásia, isso é bonito, mas também tem que pregar aqui, ali, dentro da sua casa, do lado da sua casa, com o seu vizinho, encontrou com alguém, pregue a palavra de Deus. Não importa se aquela pessoa já ouviu 1500 vezes. Se Deus colocou ela próxima a você, é para que você fale a palavra ao seu coração. E quando isso acontecer, apenas obedeça. Pregue a palavra. Terceiro, não duvide. Apenas obedeça e pregue. Deus pode fazer salvos nos lugares mais impróprios. Apenas pregue. Quantas pessoas você fala, ela não se converte. E quando chega lá, Deus toca o coração dela. Eu estou orando para que Deus mande muitos peixes espirituais, homens e mulheres, para serem salvos, para a glória dEle. Mas eu não tenho o poder de convencer. Falava ontem com uma pessoa sobre isso. Talvez vou usar o termo profissão para que você entenda, mas da missão. A mais doída é a do pregador, principalmente do pastor. Porque se nós pudéssemos pegar
a cabeça das pessoas, a abrir a cabeça e colocar as coisas ali dentro, nós faríamos. Mas o máximo que nós podemos tocar é a emoção. Só o Senhor pode tocar o coração. Só o Senhor pode mandar eleitos para que ouça a pregação da palavra. Só o Senhor pode levantar um grupo dele para receber a sua palavra e se converter. O Espírito Santo é o único capaz de salvar alguém. Ele é o único que pode tocar o coração. Quanto a nós, igreja, apenas devemos pregar. O Senhor Jesus deixou a lição para os discípulos. A palavra de Deus é o centro. Anunciar o reino de Deus é a missão. Deixou-nos entender que não há nada que você e eu possamos fazer a não ser pregar. E às vezes vamos falar: Senhor, nós lançamos a rede a noite toda, não há peixe. Mas a palavra dele é: lance a rede. Eu queria lhe convidar a fazer como o apóstolo Pedro: Senhor, a minha família já não tem mais jeito. O meu vizinho não adianta. É até religioso, mas não adianta. Mas se o Senhor mandou pregar, eu vou pregar. Mandou lançar a rede, eu vou lançar a rede. O Espírito Santo é suficiente para convencer quando Ele quiser. A nossa vida se resume em obedecer. Obedecer a palavra. A nossa vida se resume em valorizar o princípio real. Duas coisas importantes: palavra de Deus e pessoas. Palavra de Deus e pessoas. Jesus estava ensinando a palavra de Deus a pessoas e ele disse: agora vocês vão pregar a palavra a pessoas. O versículo 11 diz: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo seguir. Eu queria parar um pouquinho aqui para a gente terminar. Veja bem, quando você pensa em algo dessa forma, pensa comigo, eles haviam pescado a noite inteira, nada pegaram. Talvez eles estavam consertando a rede enquanto Jesus estava ensinando e dizendo: como é que nós vamos pagar aquela conta? Como é que nós vamos fazer para fazer a compra do mês? Afinal, está tudo muito caro. Consertando a rede e pensando. De repente Jesus aparece e faz com que eles tenham a maior pesca da vida deles. Os barcos estavam a ponto de submergir-se. Era o momento de não só pagar as contas, mas pegar a família, tirar uma semana de férias, ir para um local que você vai descansar, ficar tranquilo com aquilo que vendeu. E naquele momento o Senhor chama e a palavra é: deixaram tudo. Não quer dizer nem que Pedro se preocupou em colocar preço dos peixes para vender, ou selecionou, mas diz que naquele momento é como se tivesse entregado para a família e agora se tornaram pescadores de homens. Deus falou ao seu coração hoje que a palavra dele é o centro.
Não é a sua vida nem a religiosidade que você tem. A palavra dele é o centro. Deus falou ao nosso coração hoje que não são as nossas habilidades que oferecem qualquer sucesso na obra. Deus falou ao nosso coração hoje que onde não há nada, Ele pode colocar tudo. Deus falou ao nosso coração hoje que Ele pode tocar o nosso interior. E Ele hoje lhe chama para a sua missão. No caso deles era o apostolado. No meu caso, o pastorado. No seu caso, eu não sei, mas você é chamado para ser um missionário do Senhor. Proclamar unicamente Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um único Deus, Todo-Poderoso. A Jesus Cristo como a solução para o mundo perdido. E dizer, sim, você é pecador, mas há uma solução. Não sei como você foi chamado e como você vai fazer isso, mas certamente você foi chamado, mais uma vez alertado aqui nesta noite. E o Senhor lhe chama a deixar um pouquinho as suas redes, a sua pescaria, deixar um pouquinho aquilo que você tem colocado como primordial. Você não precisa deixar de fazer, mas use isto para a proclamação. Coloque a pregação em primeiro lugar. Talvez você precise deixar muita coisa da sua vida para seguir a Jesus. Talvez você precise deixar que haja mudança na sua natureza, a sua personalidade forte ou fraca. O anseio que você tem por bens materiais. Talvez há algo no coração em que eu tenho que me sentir bem porque alguém fez isso e aquilo, falta perdão. Eu só quero lhe dizer que no último dia, diz o autor aos Eclesiastes, que todas as nossas obras serão reveladas, as boas e as más. Tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo isso virá. Talvez o Senhor hoje lhe chama para deixar a sua religiosidade, deixar o seu egoísmo, deixar o seu rancor, deixar a sua autoconfiança e seguir a Jesus plenamente, com todo o seu coração. Talvez você não vá seguir Jesus como Pedro passou a andar com ele ali, mas agora ele anda com você no seu trabalho, ele anda com você dentro da sua casa, ele anda com você no seu lazer, ele anda com você porque ele prometeu que todo aquele que está nele, ele estaria com esta pessoa. Não vos deixarei. Coloca a sua vida na presença de Deus. Não saia daqui hoje sem fazer um acerto, um concerto com o Senhor. Nós não nascemos para este mundo. Nós não nascemos para ser iguais aos demais pescadores. Você é chamado na sua pescaria a pescar homens, seres humanos. Eu quero que você pense nisso em nome do Senhor Jesus. Isso o Senhor mandou pregar? Pregue. Se Ele ordenou para ir, vá. Ele é capaz de sustentar em todo lugar, realizando a sua obra sobrenaturalmente, você sendo apenas um instrumento dele, em nome de Jesus. No reino de Deus há lugar para médicos, Mateus, Lucas, para cobrador de impostos, para pessoas da alta, como Mateus, há lugar para os Pedros também, há lugar para os Tiagos, há lugar para o João, há lugar para todo o Filho de Deus. Não importa quem você é, não importa se você é inculto ou muito culto,
Não importa se você é famoso ou não famoso, não importa se você é grande ou pequeno, se é homem ou se é mulher, há lugar para você no reino de Deus. Por isso, deixe tudo e se torne um pescador de homens. Toma a sua decisão agora, coloque-se em pé, fale com o Senhor neste momento, você terá alguns segundos.